Hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre processos. Processos que nós passamos na vida, ao longo da nossa caminhada, ao longo da nossa jornada. Processos que muitas vezes estamos inseridos e não entendemos. Processos, muitas vezes, que pela falta de discernimento, por isso a gente ainda não conseguiu sair e avançar para o próximo nível. Mas são processos que nos elevam a outro nível e façam que tenhamos um entendimento e possamos avançar para os nossos objetivos. A nossa vida, na realidade, ela é cheia de processos, são ciclos. E enquanto você não entende que está inserido em um, você não consegue avançar. Às vezes é um processo que vai te levar a um nível que você está buscando, é um processo que vai fazer você realizar algo que você já vem pedindo. As pessoas às vezes confundem um processo e dizem que estão na prova, dizem que estão no deserto. Muitas vezes não é. É só para você poder avançar e crescer. Só para você mudar de mesa, para você realmente alcançar aquilo que você busca. Falando um pouco de processos, não precisa abrir, eu vou ler para vocês. Em Lucas 22, 31, quando a gente fala de processos, Jesus chega para Pedro e fala assim: Simão, Simão, Satanás pediu você para peneirá-los como trigo. Em algumas versões, Satanás pediu para ceifar a sua vida. E olha que interessante. O que Jesus falou? E eu roguei para que a sua fé não desfaleça. E que para quando se converteres, que fortaleça a fé dos seus irmãos. Olha que interessante quando a gente fala de processo. Satanás chega para Jesus e pede para ceifar a vida de Pedro, para peneirar como trigo. E o processo é doloroso. Se você pegar o processo do trigo, você vai perceber que ele, como se ele apanhasse, batesse para separar. E Jesus não fala para ele, não, você não vai tocar em Pedro. Jesus fala, eu orei para que a sua fé não desfaleça. Isso quer dizer o quê? O processo, Pedro vai passar. Porque é através do processo que ele vai crescer, que ele vai avançar. E ainda Jesus fala assim, e quando se converteres, como assim, quando se converteres? Pedro já andava com Jesus. Pedro já tinha visto os milagres. Quando se converteres, fortaleça a fé dos seus irmãos. Olha que interessante. Pedro andando com Jesus ainda não era convertido. Será que é por isso que ele precisava passar por um processo? Para você entender a importância do processo. Que Jesus poderia ter falado, não, você não vai tocar nele. Não, Jesus orou para que a fé dele não desfalecesse. E aí sim, logo em seguida, quando ele se convertesse, fortalecesse a fé dos irmãos. Então, para vocês entenderem que o processo é necessário. Não tem como você correr. E quando a gente fala de processo, eu quero trazer para vocês hoje, vamos imaginar que a nossa vida é como se fosse um barco. Você está em um barco. E esse barco, ele está te conduzindo. Esse barco, ele te leva por vários caminhos. E eu quero trazer uma reflexão para vocês. Como que é esse barco? Como que esse barco vem velejando? Quais são os caminhos que ele vem seguindo? Eu quero falar um pouquinho hoje com vocês sobre isso. Esse barco que você está, ele está te levando para onde? Para você refletir. Esse barco que você está, esse barco que te conduz na sua vida, quem são as pessoas que estão nele? Quem são as pessoas que te acompanham? Esse barco, os locais por onde ele passa, que você está inserido, ele te edifica na sua fé? Então, para você avaliar, como que anda o seu barco? Quem está conduzindo o seu barco? É Deus quem está conduzindo o seu barco? É Ele que está guiando? Ou você, por conta própria, por algumas decisões, você mesmo quem está direcionando e está conduzindo? Ou pessoas que estão próximas a você é quem estão conduzindo esse barco? O quanto essas pessoas têm influenciado na sua vida? Então, para a gente refletir um pouco em cima disso, vamos pegar como exemplo, falando de barco, falando de mar,
Vamos pegar a história de Jonas, para vocês entenderem um pouco como aconteceu. Deus chega para Jonas e dá para ele uma direção. Que ele vá até Nínive e pregue o que Deus vai revelar para ele. Não foi isso, igreja? O que Jonas faz? Mais ou menos, Deus mandou ele para a direita, para onde ele foi? Para a esquerda. E eu achei interessante porque, como eu preguei na última vez, falando um pouco sobre Moisés, ao contrário de Moisés, quando Deus falou com Moisés, o que Moisés fez? Moisés começou a argumentar. Não, eu não vou. Não, eu não consigo. Não, manda outro. Ele tentou por 5 vezes argumentar com Deus. Jonas, o que ele fez? Nada. Deus falou com ele e ele, tá bom. Deus falou, vai pela direita, vai para Nínive, o que ele fez? Desceu até Jope e pegou um barco para Tarsis. Olha que interessante, o que aconteceu no meio do caminho? O mar ficou revolto. Começou a tempestade, começou toda aquela agonia, toda aquela aflição. Olha que interessante, Deus deu uma direção para ele, ele não obedeceu, e agora ele colocou outras pessoas em risco. Pessoas que não tinham nada a ver com o processo dele, pessoas que não tinham nada a ver com o dia a dia dele. Quantas vezes você já não foi inserido em processos que não eram para você, que você não tinha nada a ver com a história? Só porque você estava próximo a alguém, que estava dentro de um processo, você passou por algo, por uma turbulência. Que foi isso que aconteceu, porque Jonas, quando ele pega esse barco para Tarsis, ele insere todo mundo que está naquele barco dentro do processo dele. E eu acho interessante que lá fora aquela ventania, aquele vendaval, o mar todo agitado, e o que ele estava fazendo? Ele estava dormindo. Chuva lá fora, todo mundo desesperado, e ele dormindo. Até que o acordaram, desconfiaram, falaram, cara, não é possível, tem coisa estranha aqui. Tem alguém aqui que não era para estar aqui. E a Bíblia fala que cada um orou pelo seu Deus, clamando, pedindo para acalmar o mar, e chegaram a essa conclusão. Até que ele entende, porque ele sabia que ele estava em desobediência, ele sabia que ele não estava fazendo aquilo que Deus tinha pedido para ele fazer, e aí ele fala. E aí, educadamente, vamos já acelerar o processo, todos pedem que ele saia do barco. E o que acontece com ele? Ele cai no mar. Quando ele cai no mar, olha que interessante. A Bíblia fala que Deus ordena que um peixe venha e pegue ele, engula ele. Ele fica 3 dias dentro do peixe. Eu até estava pensando, eu falei, acho que o cantinho da obediência do Super Nano começou aí, né? Porque querendo ou não, ele ficou num cantinho 3 dias dentro do peixe. Fica aí pensando o que você fez. Até que chegou o momento que ele... A Bíblia fala. Olha que interessante. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor. E a minha oração subiu a ti e ao teu santo templo. Quer dizer, no 3º dia, foi que ele realmente lembrou, quando ele viu que não tinha jeito, e aí ele orou. E aí o que Deus fez? Ordenou e tirou ele para o peixe tirar ele e colocou ele em terra seca. Aí olha que interessante quando a gente fala de processo. Na sequência, no capítulo 3, a Bíblia fala assim, Jonas 3:1. A palavra do Senhor veio a Jonas pela 2ª vez, com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu vou dar a você. Quer dizer, essa mesma palavra que veio a 2ª vez para ele, foi o que Deus já tinha falado da primeira vez. Ele não precisava ter dado toda essa volta para Deus novamente falar a mesma coisa, que se desde a primeira ele já tivesse feito, olha o tempo que ele teria ganho. Quantas vezes na vida você já tomou uma decisão, que você pegou um caminho que você teve que dar uma volta enorme, e no final você voltou praticamente para o mesmo lugar que você saiu? Por quê? Porque ou você não ouviu o que Deus pediu para você, ou você quis fazer do seu jeito. Cleito, o problema é que a maneira como Deus falou comigo não fez sentido. Porque olha que interessante, quando Deus falou com Jonas, ele falou, vai e pregue a palavra que eu vou te dar. Quer dizer, ele pediu para Jonas ir, mas não falou o que ele ia falar. Ele apenas queria que ele obedecesse. Vai, fica tranquilo, irmão. Quando chegar lá, eu vou falar para você o que você vai falar com eles.
E quantas vezes Deus já não falou com você e você não teve clareza? E Deus falou para você ir por um lado e você foi pelo outro. E depois, no final da história, qual que foi? Você voltou para o mesmo lugar. O que você perdeu foi a moeda mais valiosa que existe, que é o tempo. Mas a experiência que você adquiriu, isso é válido. Então, quando a gente fala da maneira como Deus está direcionando, não é só a questão dele direcionar o seu barco, é você entender o que ele está falando. É você colocar em prática aquilo que ele está pedindo para você. Os planos dele são muito maiores do que o seu. Só que você não está conseguindo enxergar para onde ele vai te levar. Então, o que você precisa? Você precisa obedecer. Cleito, mas não faz sentido o que Deus pediu. Mas não é para fazer mesmo. Porque Deus não vai te revelar tudo. Ele quer ver também a sua obediência. Ele quer ver até onde você vai. Só que, olha, você viu que interessante? Ele falou com Jonas, Jonas saiu para a direita, ele mandou para a esquerda, ok. Eu imagino que Deus ficou olhando, vamos ver até onde ele vai. Daqui a pouco eu falo com ele, deixa ele. Aí manda o mar, manda o vendaval, e ele está lá, tranquilo, fingindo que não é com ele. Ah, não é com ele não? Peraí, joga ele na água. Você vai falar assim, poxa, mas não precisava jogar ele na água. Aí é a comunicação de Deus com cada um. Às vezes a maneira que Deus tem para falar com você tem que ser igual fez com ele. Só na hora que joga na água é que ele entende que Deus está falando. Tem pessoas que não, que Deus falou uma vez. Quando ele fala de novo, você não, senhor, entendi, sou só... Porque, olha só, vamos partir do princípio que comunicação não é o que eu falo, comunicação é o que vocês entendem. Certo? Alguns de vocês estão anotando. Se eu pegar o que vocês estão anotando, vocês vão perceber que cada um anotou algo diferente. Como que vocês conseguiram anotar algo diferente se eu falei a mesma coisa para todos? Porque comunicação não é o que eu estou falando, é o que você está entendendo. Quando a gente fala de comunicação com Deus, será que comunicação com Deus, comunicação é o que Deus falou ou é o que você entendeu? Será que quando Deus fala com a gente realmente tem o discernimento necessário ou a gente já tem uma tendência para levar para o lado que a gente já queria ir? É isso, né, Senhor? Para comprar confirmação, eu sabia. Aí, ó, Deus confirmou. Deus confirmou mesmo? Não, confirmou, eu entendi. Falou claro, audível. Confirmou ou era o que você queria ouvir? Você já percebeu quando a gente pergunta algo para Deus e Deus não responde o que a gente quer ouvir? Aí você fala assim, não, Deus não falou ainda não. Eu vou orar de novo. Aí ele vai, não responde o que você quer ouvir. Você fala, não, está tendo interferência aí. Você insiste até realmente ele falar aquilo que você quer ouvir. Mas só que se você obedecesse da primeira vez, você ganharia muito tempo. Tem coisas que não chegou ainda na sua mão, que você ainda não recebeu, porque você não entendeu e não obedeceu. Ou entendeu, ficou com medo e não obedeceu. Tem bênção que está retida, porque você ainda não tem o discernimento. Você ainda não está preparado para receber. Se ela é entregue hoje para você, você ia pegar e sair para a esquerda, mas o que Deus está falando para você é para a direita. Então, quando Ele tiver certeza que você está na direita, Ele te entrega. Então, daí a importância de você estar sensível à voz de Deus. Então, o primeiro ponto é, quem está conduzindo o seu barco? É Deus quem está conduzindo? Você está sensível à voz do Espírito e está entendendo o que Ele está falando? Mesmo quando não faz nenhum sentido? E aí a gente vem para o segundo ponto. O segundo ponto é, não basta somente Deus está conduzindo o seu barco. Tem alguém que precisa estar com você nele. Você precisa ter uma companhia certa no seu barco. E qual é a companhia que tem que estar com a gente no nosso barco? Jesus. Essa é a melhor companhia que você pode ter. Qual é o momento que Jesus entrou no seu barco? Qual é o momento que Jesus realmente começou a fazer parte da sua rotina, do seu dia a dia? Eu lembro que o momento em que Jesus entrou no meu barco foi num dos 2 dias mais importantes da nossa vida, dentro da minha visão. Quais são os 2 dias mais importantes da nossa vida? O dia que você aceita Jesus e o dia que você desce as águas. Eu lembro que o dia que eu aceitei Jesus, naquele momento, pronto, a partir de hoje, Jesus entrou no meu barco. A partir de hoje, Ele vai estar comigo todos os dias. A partir de hoje,
é Ele quem vai me direcionar. Porque minha vida mudou. Eu não consigo te explicar o que eu senti naquele momento que eu fui até a frente, que eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. É muito forte. E eu lembro dos detalhes. Eu lembro do abraço que eu recebi do pastor. Eu lembro que eu saí e parecia que eu estava flutuando. No outro dia, eu não acreditava, eu estava diferente, tinha algo diferente na minha vida. Por quê? Porque Jesus estava no meu barco. Jesus estava na minha vida. Se você pegar, a gente trouxer dentro dessa linha, quando Jesus realmente está no seu barco, olha que interessante. Eu já estava preparando essa palavra para hoje, e no domingo o pastor Jairo trouxe esse segundo ponto aqui, que é quando Jesus anda sobre as águas. Que é quando Pedro, ele fala para Pedro, vem. O pastor pregou aqui domingo sobre isso. E até para a gente entender, o Cláudio não está aqui hoje, né? Pode vir aqui, irmão. Olha só que interessante. O que Jesus fez? Você é Jesus. Amém? A Bíblia fala que Jesus pediu para os discípulos, assim como o pastor ministrou aqui no domingo, e pediu para que os discípulos entrassem no barco, fossem para o mar. E logo em seguida, ele despediu a multidão, e ele subiu ao monte para orar. Você é Jesus, você vai subir. Sobe aqui no altar. Então ele pediu, ele deu uma ordem, os discípulos atenderam. Vamos imaginar que aqui é o mar. Os discípulos foram. E Jesus subiu. E ele estava orando lá no monte. Só que de lá, ele estava olhando o que estava acontecendo aqui. Ele sabia o que estava acontecendo aqui. Mas eles obedeceram. E o que aconteceu com o mar? E Jesus daqui olhando. Obrigado, irmão. Então daqui Jesus tinha visão. Então olha só que interessante. Você recebeu a palavra. Jesus te deu uma direção. Ele pediu para você fazer algo. Ele já entrou na sua vida, ele já está no seu barco. Então quando ele falou, vai, o que você fez? Vou. Jesus falou, eu vou. E vou tranquilo. Quando chega no meio do mar, o mar começa a se agitar. Começa a vir o vendaval. E começa a vir a tempestade, como o pastor ministrou aqui. Você não enxerga nada. Você imagina como é que o inimigo fica quando ele percebe que Jesus está caminhando com você? Você vai perceber que os discípulos não foram tocados. Era o vendaval, é como o pastor ministrou domingo. A água bate, você não enxerga, você está com aquele medo, mas ele não te toca. Mas ele fica furioso, porque você tomou a decisão. A partir de agora, Jesus está com você todos os dias. Então, o que ele pode fazer? Ele pode tentar te assustar, te amedrontar. Tocar em você, ele não toca. Mas você já viu como a gente tem medo? E o quanto você está sensível à presença de Jesus na sua vida? Porque quando Jesus começa a se aproximar, quando ele vem caminhando pelas águas, que ele vai chegando próximo ao barco, o que acontece? O que eles ficaram? Com medo. Eles acharam que era o quê? Um fantasma. Algumas versões, um espírito. Como que você pode confundir a presença de Jesus com um fantasma? O quanto você está próximo, o quanto você está sensível à presença dele. Olha que interessante, ele passou a fazer parte da sua vida. Ele começou a caminhar com você. Mas o quanto você sente a presença dele? O quanto quando você está em uma situação de risco, uma situação que você está com medo, e ele vem se aproximando, ou ele está ao seu lado, e você sente a presença dele, para ficar tranquilo. E aí logo depois, quando Jesus se aproxima, o que vem? O processo. Como o pastor Jairo ministrou e nos ensinou aqui no domingo. O processo com Pedro. Vem, Pedro. Mais importante do que você conhecer, tão importante quanto Jesus está ao seu lado, é a experiência que você tem com ele. E ali Pedro vai ter uma experiência. Pedro vai viver um milagre. Então Jesus fala, vem,
e ele caminha. A Bíblia fala, ele caminha até um certo ponto, no momento que ele olha para o lado, ele fica com medo e ele começa a afundar. Então, quando você convida Jesus para subir no seu barco, quando você convida Jesus para fazer parte da sua vida, você não imagina que você vai passar por algumas situações. Mas não tem como você fugir do processo. Pedro, quando entrou no barco, que ele foi para o mar, ele era um. Quando ele saiu do barco, ele era o mesmo? Não, ele já era outro. Ele tinha caminhado sobre as águas. Ele viveu uma experiência com Jesus. O quanto ele amadureceu só nesse tempo do barco até outro pouco. Quantos anos seriam necessários para ele ter a mentalidade, a visão que ele tinha depois dessa experiência que ele teve com Jesus? Para você entender a importância da experiência. E da experiência, você acaba vivendo o milagre. Você presencia o milagre. Então não adianta você querer fugir de alguns processos. O processo no meio do mar, que os discípulos achavam que iam morrer, nada mais foi para que eles tivessem uma experiência e presenciassem um milagre. Como você reage quando você está no processo? O quanto você entende que esse processo é para você mudar de nível? E o quanto você confia naquilo que Deus direcionou para você? Porque jamais eles iam imaginar que no meio do mar ia vir tempestade. Assim como decisões que você tomou, jamais você imaginaria que de um dia para o outro a situação virou. Do dia para o outro você ficou sem chão. Mas quem está no barco? Quem está próximo? Quem que você convidou para vir para o seu barco? Quem que você convidou para fazer parte da sua vida? Por que você está preocupado? E depois do processo, depois do milagre, depois de tudo que aconteceu, o mar se acalma. Mas antes, Jesus ainda confronta Pedro. Homem de pouca fé. Como é que anda a sua fé? O quanto você realmente acredita? Fala para o irmão que está do seu lado, como é que anda a sua fé, irmão? Agora, faça essa pergunta para você, como é que anda a minha fé? Se eu perguntar para você, qual foi o último passo de fé que você deu? Para você refletir, qual foi o último passo de fé que você deu? Qual foi a última coisa que Deus falou com você, que não fazia sentido, mas que você fez porque você realmente confiou na palavra que Deus te deu, e o principal, você entendeu que era Deus falando com você? Há quanto tempo faz que você não vive uma experiência dela, que você não dá um passo de fé na sua vida? E você continua numa zona de conforto? Quantas decisões você precisa tomar, só que para você não faz sentido, mas Deus já falou para você, pode tomar a decisão que eu sou contigo. Mas você fala, não, mas não sei se eu entro nesse barco, e se lá no meio lá começar o vento? E se o mar começar a ficar agitado? Mas Deus não falou para você, vai. Deus não falou para você, toma a decisão. O quanto você realmente confia? Qual é a oportunidade que você dá para que a glória de Deus se manifeste na sua vida? Qual é a oportunidade que você dá a Ele? De realmente fazer algo que ninguém acreditava que ia dar certo, mas porque você recebeu uma palavra, você decidiu obedecer, porque você realmente sabia que era Deus te direcionando. Então tem decisões que você já deveria ter tomado. E as respostas que você está procurando, elas não vão vir da maneira como você quer. Porque você quer que a conta feche. Você quer fazer lá 1 mais 1, está vendo? Deu 2, é isso, eu vou tomar decisão. Quando a conta fecha, Deus não precisa estar no projeto. Se você fez o cálculo, bateu, Deus não precisa estar aí. Sabe quando Deus vai entrar? Você está fazendo 1 mais 1, está dando 5. Mas não faz sentido, como é que eu vou fazer 1 mais 1 que está dando 5? É aí que Deus vai entrar. É aí que a glória dele vai se manifestar na sua vida. É aí que ninguém vai entender nada. Fala, como assim, cara? Eu conversei com você mês passado, você falou que estava dando 5 e agora está tudo em ordem. É Deus. Não tem explicação. Por isso que eu estou falando, a resposta que você está esperando, ela não vai vir. Porque mesmo que ela viesse, você não ia entender, porque não faz sentido. Então, se está tudo batendo, é você. Você fez o cálculo, deu certo.
Os nossos planos são diferentes dos planos de Deus. Os seus planos são de acordo com o que você vê. Os planos de Deus são de acordo com o que Ele sabe que vai acontecer na sua vida. Então, se você precisa tomar decisão, faça. Se Deus já falou para você que é para fazer, faça. E depois, apenas testemunhe. Depois, apenas glorifique o nome do Senhor, do que Ele vai fazer na sua vida. Quando Jesus te dá uma direção, na realidade Ele está te dando uma oportunidade de viver uma experiência com Ele. Quando Jesus te dá uma direção, é a oportunidade que Ele está te dando para você viver o milagre. Então, apenas obedeça. Não basta você andar com Jesus, você precisa ter experiência com Ele. Você precisa viver milagres com Ele. Não é só você caminhar com Ele. E esteja sempre sensível à presença dEle, para que você não confunda, assim como os discípulos fizeram, a ponto de achar que era um fantasma. Então esteja sensível à presença de Jesus. E sempre que Ele te inserir em um processo, é porque Ele tem algo maior para você lá na frente. Sempre que você identificar que você está em um processo, fique tranquilo, porque ao final desse processo você cresceu. Ao final desse processo você foi abençoado. Ao final desse processo você abençoou outras vidas. Ao final desse processo você é outra pessoa. É só você não esquecer de Pedro. Quando Pedro entrou no barco, ele era um, passou pelo processo com a experiência, viveu o milagre com Jesus, quando ele desce, ele é outro. A autoridade mudou, o nível mudou. Depois de todo o processo, depois da experiência com Jesus, depois do milagre, a Bíblia fala que o mar se acalma. Depois de tudo isso, o que acontece com a sua vida? As coisas voltam ao normal. Cleiton, olha que interessante. Antes, eu andava em um barco onde não sei se era Deus que direcionava, mas eu entendi. Hoje o barco que eu estou é Deus quem está guiando. Glória a Deus por isso. Eu entendi que eu preciso que Jesus entre na minha vida, que Jesus entre no meu barco, e agora Jesus caminha comigo. Como que você imagina que é daqui para frente? Depois que você teve o entendimento que Jesus passa a fazer parte da sua rotina, do seu dia a dia. Você imagina que quando Jesus está no seu barco, Ele está te acompanhando, está tudo em ordem. Está tudo tranquilo. Agora olha que interessante. Abra sua Bíblia em Marcos 4:35. Vamos acompanhar junto aqui. Quando você acha que as coisas vão caminhar de uma maneira super tranquila, você já conheceu alguém, ou até mesmo você, quando você veio para a igreja, quando você se converteu, que você falou, agora está tudo em ordem, agora eu estou protegido. Na primeira semana que você foi para a igreja, aconteceu tudo. E você nem imaginou por quê. Isso acontece com algumas pessoas, ela começa a ir para a igreja, ela acha que a vida dela vai ficar tranquila, e o negócio vira. E aí ela começa a falar para as pessoas, não estou entendendo, antes eu não ia para a igreja, minha vida estava tranquila, eu comecei para a igreja, pronto, está tudo dando errado. Não tem nada dando errado, está tudo certo. É o processo, é Deus trabalhando na sua vida, é Deus já filtrando, tirando quem não vai mais fazer parte da sua vida, porque Deus vai te levar para uma nova fase, e nem todo mundo que está nessa fase com você vai te acompanhar para outra. Quando Deus vai mudar você de fase, Deus precisa renovar muita coisa, Deus precisa mudar muita coisa na sua vida, inclusive as suas amizades. Tem pessoas aqui que ela não mudou de nível ainda porque ela está com apego a outras pessoas. Deixa eu te explicar um negócio por experiência, uma coisa que eu entendi que Deus falou comigo de uma maneira muito clara. Se eu estou vivendo algo especial, as pessoas que eu gosto, que estão próximas, as pessoas que fazem parte do meu dia a dia, eu sempre quis trazer. Como eu sou um líder, e eu gosto de desenvolver, então eu sempre olhava assim, eu vou desenvolver você, pode vir comigo nesse nível, fica tranquilo que eu estou com você, eu vou desenvolver você. Essa era a linha de raciocínio. Mas, de um tempo para cá, eu entendi que nem todo mundo que faz parte da minha rotina, que está comigo no dia a dia, quando Deus muda o nível, Ele vai fazer parte, Ele vai te acompanhar. Porque você mudou, você amadureceu, você adquiriu conhecimento, Ele não.
Deus falou com você. A bênção ela é para você. E não tem como, quando Deus derrama uma bênção na sua vida, não respingar em quem está ao seu redor. Tem bênçãos da sua vida que está retida, porque tem pessoas ao seu lado que não estão preparadas. Então Deus não pode te entregar porque elas estão do seu lado. Porque se Deus te entregar agora, vai respingar nela. E ela não tem maturidade para receber essa bênção. Então é importante você saber isso. Na mudança de nível, nem todo mundo te acompanha. Na mudança de nível, nem todo mundo está preparado assim como você. Você nunca parou para pensar que você está estudando, você está se dedicando, você está abrindo mão de uma série de coisas, você está buscando, porque você tem um sonho, você tem um objetivo, você sabe onde você quer chegar, e tem pessoas do seu lado que te acompanham no dia a dia, mas não são tão dedicadas como você. Por que você acha que essa pessoa vai te acompanhar e vai junto com você para outra fase? Ela não pode, ela não tem maturidade. Sabe o que vai acontecer? Eu vou te explicar então. Eu estou aqui nessa fase, tem uma pessoa comigo, e eu gosto muito dela. Um amor de pessoa. Está comigo há anos, começou comigo. Eu vou levar ela comigo. Quando eu levar ela para outra fase, junto comigo, a primeira coisa que ela vai começar a falar para mim é o seguinte: o que a gente veio fazer aqui? A gente era feliz e não sabia, vamos voltar. Porque ela não tem maturidade. Então uma pessoa que você quis carregar para te acompanhar, ela pode te puxar de volta e você voltar para o nível que você estava. Porque você estava preparado, ela não. E olha que interessante, ela não pediu para ir para o nível que você foi. Foi você que quis arrastar ela. Então, quando chegar lá, não dá nem para você falar assim, eu não pedi para você vir comigo, foi você que veio atrás. Pediu sim, você falou que era para eu vir e que você ia cuidar de mim, inclusive. Você entendeu por que Deus não pode te mudar de nível e junto trazer quem está com você? Porque nem todo mundo está preparado. Nem todo mundo tem a maturidade. Em Marcos 4,35, o primeiro ponto que eu quero falar com vocês aqui. Quando Jesus dá a direção. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos atravessar para o outro lado. Então aqui, vamos, não na mesma ordem cronológica da Bíblia, mas vamos em cima do que a gente está trazendo. Vamos imaginar, quando Jesus fala para os discípulos, para eles irem para o outro lado, já deu aquela emoção. Ele falou, não, a última vez que ele mandou eu ir, vocês lembram como é que foi? Aí você vai perceber que a Bíblia fala assim, que os discípulos falam, o Senhor vem conosco. Então, na hora que Jesus falou, ele falou, não, a gente vai, mas o Senhor vai conosco. Não, eu não vou sozinho, não. Da outra vez eu já sei, então vamos todo mundo junto. Mas olha só, Jesus deu uma direção para eles. Jesus está no barco com eles. Eles foram todos tranquilos. Por quê? Porque agora Jesus está aqui. Porque da outra vez o mar se levantou, veio todo aquele vendaval, porque Jesus não estava com a gente, mas agora Jesus está. Então, quer dizer, aquele ataque que você sofreu antes, é porque você não tinha Jesus na sua vida, mas agora você tem. Jesus te acompanha todos os dias. Aí, é o momento que você acha que você é esperto, porque Jesus está com você, você fala, não, vamos que está tudo certo, não tem problema nenhum. Deixou na multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também acompanhavam. Jesus está aqui, gente, vamos lá, pode vir que está tranquilo. Pode vir todo mundo, porque Jesus está no barco, o mar aqui, está tudo em ordem, não vai acontecer nada. Quando a gente acha que entende. Quando você acha que você tem o controle da situação. Olha que interessante. 4, 37 e 38. Quando o inimigo percebe que Jesus está ao seu lado, ele fica furioso. E aí o mar começa a se agitar. Vem um vendaval, as águas começam a entrar dentro do barco. Olha o desespero. Ou você achou que só porque Jesus estava te acompanhando, você não ia mais ter nenhum processo. Então, só quando ele deu a ordem, vamos para o outro lado, você já tem que entender assim, já veio um comando, existe um processo. Deus já está trabalhando algo em mim. E aí, o mar começa a se agitar, começa aquele desespero. Você começa a ficar desesperado, porque você começa a ser atacado. É o banco que liga, é o cartão que atrasou, e você já está desesperado, porque o desespero geralmente ele vem em cima do quê? Do dinheiro. Pode ver. Você está com as contas em ordem? É tranquilo. Mas quando as contas não estão em ordem, é um desafio. E aí eu aprendi qual é o Deus que você serve. Porque o dinheiro também é um Deus, é Mamon.
E se o dinheiro tira a sua paz, explica para mim, por que ele consegue tirar a sua paz se você é filho? E se Deus já falou para você ficar tranquilo, que Ele está no controle da situação? Isso é uma pergunta para vocês fazer. Peraí, se o dinheiro está tirando a minha paz, mas qual é o Deus que eu sirvo? Porque o Deus que eu sirvo, Ele falou para eu ficar em paz, que Ele está no controle de tudo. Aliás, é Ele que manda em tudo, é tudo dele. Por que eu estou preocupado? É só para você refletir. E aí começa-se toda aquela agitação. E o que Jesus está fazendo? Jesus está dormindo na polpa do barco. Imagina o desespero. Ninguém entendendo nada. Jesus está presente com a gente no barco. Jesus está presente na minha vida. Por que eu estou passando por isso? Não faz sentido, tem coisa errada. Aí é a oportunidade que Ele te dá para ver o quanto você confia. O quanto você está em paz. O quanto você lá atrás, quando você recebeu uma palavra, quantos aqui já receberam uma palavra? Quantos aqui são abençoados? Amém. O quanto você realmente tomou posse e confia que Ele realmente está blindando a sua vida e que nada vai acontecer com você. Que o inimigo não vai te tocar. Cleiton, mas você não está entendendo. Olha a chuva que está. Olha o vendaval. Olha o tanto de água que já está dentro do barco. Tem mais água aqui dentro do que lá fora. Fique em paz. Jesus não está ao seu lado? Não é Ele que está no comando? Se Ele está no comando, se Ele faz parte da sua vida, se Ele está com você todo dia e Ele está dormindo, é porque está muito tranquilo. Está tão tranquilo que Ele conseguiu dormir frente a essa situação. E aí o que você faz? Você vai lá e acorda Ele. Você vai lá e começa, Jesus. Imagina o desespero. E aí o que Ele faz? Ele acorda. Olha que interessante. Marcos 4:39. E se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, acalma-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Agora, sabe o que eu imagino? Todo aquele desespero, e depois que os discípulos acordaram Jesus, quando Jesus levantou, que colocou tudo em ordem, a cara dos discípulos para Jesus. Que é a mesma cara que você faz quando você um dia não dorme à noite, preocupado com algo, e no outro dia, uma coisa muito simples, as coisas se encaixam. Aí você fica assim, eu sabia, né, Deus, que você ia, às 45 do segundo tempo, o Senhor ia nos ajudar. Eu falei que Deus não ia abandonar. Aí você começa, fica espiritual. Sabe, sem jeito. Mas dentro de você, sabia nada. Você nem dormiu à noite. Você já estava querendo vender as coisas já. Porque é a cara dos discípulos. Depois que Jesus, pronto, foi isso? Foi por isso que vocês me acordaram? Pronto, acalmou tudo. E aí a gente não sabe onde colocar a nossa cara. Só que quando a gente convidou Jesus para fazer parte do nosso barco, a gente achou que estava tudo em ordem, que a gente não ia mais passar por algumas coisas. Só que olha que interessante, o desespero deles agora foi maior, porque da outra vez Jesus não estava no barco, e dessa vez ele estava. E Jesus era justamente a segurança que eles tinham, vamos dizer assim. Poxa, se ele está aqui, está desse jeito, pode ver, porque os seus problemas eles vão aumentando. O problema que você teve ano passado, ele até pode fazer parte da sua vida hoje, mas ele não te desestabiliza como o que você está vivendo hoje. E se hoje você tem um problema maior do que o que você viveu no passado, fique feliz. Isso é sinal que você está avançando. Porque toda vez que você começa a resolver um problema maior do que o que você resolvia, é porque você está crescendo. É porque você está avançando. E engraçado que você sabe, mas você sofre. Você quer chegar a lugares altos, mas não quer sofrer pressão. Você quer chegar a lugares altos, mas não quer resolver problemas grandes. Não faz sentido, é incoerência, gente. A partir do momento que você tomou a decisão, vamos voltar um pouquinho, o que eu falei agora há pouco sobre a decisão? Cleiton, eu entendi, Deus confirmou, tomei a decisão. Existe um processo, tem coisas que são inevitáveis. Você vai fazer algo relevante, o ataque vai vir. Fica tranquilo. Sempre que você está sendo atacado, é porque você está fazendo algo relevante. Porque quando você estava quietinho lá, sem fazer nada, pode ver, ninguém te atacava.
Mas a partir do momento que você começou a fazer algo relevante, principalmente que está abençoando a vida de outras pessoas, o ataque vai vir. O que você não pode é recuar. O que você não pode é desistir. Porque a maioria das pessoas desistem daquilo que começaram. E você não pode desistir. Você precisa confiar e avançar. Marcos 4,40 vê um momento onde Jesus te confronta. E eu finalizo aqui. Olha que interessante. Jesus te deu uma direção, te inseriu num processo, te levou para um outro nível. Depois que você acordou ele, que ele estava dormindo tranquilo, ele acalmou o mar. Tudo ficou em ordem novamente. E aí ele te confronta. Porque ele vai falar assim: como é que anda a sua fé? Como que anda a sua fé? O quanto você realmente confia? O quanto você realmente acredita? Por que desse medo? Por que do desespero? Por que você acha que não vai dar certo? Se você já recebeu a palavra, Deus já confirmou, qual é a dúvida? O que você não pode esquecer é que do processo não tem como você fugir, porque é no processo que você cresce. É no processo, muitas vezes, que você se aproxima mais de Jesus. É no processo que chega o momento que a única solução que você tem é clamar por Ele. É no processo que Ele se aproxima. É no processo que você vive a experiência. É no processo que você vive o milagre. E se você tem um sonho, sonha alto, se você quer chegar a lugares altos, já entenda que existem vários processos. Mas Jesus vai estar com você em todos. Mas o que não vai deixar de acontecer é o processo, porque é ali que é onde vocês estão mais próximos. É onde você vive o milagre. É onde você depois vai poder testemunhar e glorificar o nome dele. Assim como quando Pedro andou sobre o mar, que ele começou a afundar, Mateus 14:31, Jesus falou para Pedro: homem de pequena fé, por que duvidou? É o que ele está falando para você. Por que você está duvidando? Por que você não está confiando? Eu não já falei que eu sou contigo? Eu não já falei que eu vou estar com você todos os dias? Não foi essa a decisão que você tomou lá atrás? Quando você o convidou para fazer parte da sua vida? Então, não duvide. Não deixe que o medo te domine. Não fique paralisado. Faça o que precisa ser feito. Você sabe o que precisa ser feito. E você vai ver a experiência que você vai ter com Jesus. Você vai ver o milagre que você vai viver com Ele. Provoque o seu milagre. Dê oportunidade para que a glória de Deus se manifeste na sua vida. E amanhã você vai testemunhar, você vai falar coisas que nem você acreditou, mas para glorificar o nome dEle. Uma salva de palmas, nosso Senhor Jesus. Antes de fazer a oração, eu queria chamar aqui à frente, todos de pé, por favor. Eu queria chamar aqui à frente você que hoje vai tomar a decisão para que Jesus faça parte da sua vida. Você que hoje vai tomar a decisão que Jesus entre ao seu barco. Você que hoje vai tomar a decisão de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, porque é isso que você quer viver com Ele. É essa experiência que você quer ter com Ele. É esse milagre que você precisa. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Eu vou orar por você. Você que hoje vai tomar a decisão de ter Jesus como seu Senhor e Salvador. Você quer que Ele faça parte da sua vida. Você que sabe que se distanciou um pouco dele,
e precisa que Ele retorne para a sua vida. Você que quer se reconciliar com Jesus, sai do seu lugar e vem aqui à frente hoje. Você que entendeu nessa mensagem que precisa tomar essa decisão, e já faz alguns dias que ela arde no seu coração. Essa é a sua oportunidade. Não desperdice. Você vai ver como a sua vida vai mudar. Amém? Agora eu vou orar por você. Você que entendeu a mensagem. Você que entendeu os processos que a gente tem que passar na vida. Você que a partir de hoje quer viver aquilo que Deus tem para você. Você que a partir de hoje não quer mais ter medo. Você que a partir de hoje quer ser sensível à presença de Jesus. Sai do seu lugar, eu vou orar por você aqui. Você que a partir de hoje quer uma mudança de vida. Jesus está com você. Jesus vai estar no seu barco. Ele vai te direcionar. Sai do seu lugar, eu vou orar por vocês aqui. Você que precisa tomar decisão e não sabe como tomar. Porque não faz sentido. Mas você não quer continuar levando a vida que você está levando. Você quer realmente viver uma experiência com Jesus. Você quer realmente viver um milagre. Você quer testemunhar. Você quer glorificar o nome do Senhor. Você quer a partir de hoje que isso faça parte da sua vida. Você que sabe que Deus tem uma promessa e que de alguma maneira tem algo que está impedindo você de avançar. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Eu vou orar por você. Você que precisa tomar a decisão. A palavra falou com você hoje. Ela entrou no seu coração. Só que você não sabe como começar. Sai do seu lugar, eu vou orar. E Deus vai te dar a sabedoria necessária e o discernimento que você precisa. Para que a partir de hoje você esteja sensível à presença. Para que você esteja sensível à voz. Vem aqui à frente, eu vou orar por você. Pai nosso no céu, Feche seus olhos. santo é o teu nome, Sinta a presença dele. teu reino buscamos, A sua vida muda a partir de tua hoje. vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Pai, obrigado por este momento. Obrigado por essa oportunidade, Senhor. Obrigado por nos abençoar, por nos direcionar. Obrigado por toda a graça que o Senhor tem nos dado. Pai, eu peço a Ti, pelos Teus filhos, que a partir de hoje eles possam entender aquilo que o Senhor tem para eles. Que a partir de hoje, Senhor, eles estejam sensíveis à Tua voz, que eles estejam sensíveis à Tua presença. Pai, que a partir de hoje eles tenham sabedoria, que eles tenham o discernimento necessário para tomar as decisões. Que a partir de hoje, Senhor, nada mais os paralise. Que eles identifiquem o que vem para paralisar e eles sigam avançando, porque eles receberam uma ordem, porque eles entenderam o que o Senhor está falando na vida deles.
Pai, que caia por terra qualquer plano que venha do maligno, qualquer seta lançada contra a vida dos seus filhos, Senhor. Que caia por terra agora em nome de Jesus. Porque a partir de hoje eles vão viver um novo tempo, eles vão viver um novo momento, Senhor. A partir de hoje, eles vão realmente fazer aquilo que o Senhor espera que eles façam. A partir de hoje, eles vão fazer a diferença na vida de outras pessoas, por onde eles passarem, Senhor. A partir de hoje, a vida deles será transformada, em nome de Jesus.